Oi, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Giordano e hoje eu vim bater um papo aqui com vocês sobre um fenômeno, né, que tá aí nas redes sociais, que tá aí por todo lugar, que tá todo mundo comentando, que são as pickpockets. Vocês já ouviram falar nisso? Gente, tem um monte de vídeo aí, principalmente de brasileiro, né, falando aí, né, brigando com essas meninas, e as pickpockets nada mais são do que umas batedoras de carteira, umas ladras lá da Europa, tá? Especialmente ali em cidade muito turística, tá? Então, Paris, Roma, até mesmo Barcelona, a gente tá vendo algumas meninas aí. Gente, por incrível que pareça, por mais que a gente esteja vendo esse fenômeno só agora, lá fora, gente, é um problema assim que persiste há décadas, tá? Há muito tempo. Só que ela tem ganhado ali novas nuances, né? Ali nos últimos anos. E, gente, esses crimes aí, olha que loucura, eles são cometidos por adolescentes. Muitas vezes meninas, tá? E geralmente ali grupos vulneráveis, marginalizados, como imigrantes, por exemplo, ou meninas de comunidade pobre mesmo. Elas são, né, recrutadas aí por essas redes de crime organizado. Gente, esse roubo realizado aí por adolescentes, ele tem basicamente ali a base dele algo sutil, a destreza, né? Porque elas não querem ser vistas, né? Então elas vão ser treinadas ali para se misturarem com as multidões. Então geralmente elas estão com umas roupas super comuns, como se fossem realmente ali umas meninas turistando, porque é isso que elas querem passar para as pessoas, né? Para não gerar uma desconfiança em volta, porque elas não querem deixar tudo óbvio. Como é feito nos jogos, por exemplo, não tem o stealth, né, que você tem que ir lá agachadinho e fazer tal coisa, fazer tal missão no jogo. Gente, é a mesma coisa, elas vivem aqui no mundo real no stealth, entendeu? Então, elas querem agir de forma bem discreta e rápida, né? Então, ela apanha a carteira de alguém, já passa para outra moça, enfim, é um grupo bem coordenado. Por incrível que pareça, é algo muito bem organizado. Então, gente, o uso desses menores aí, né, desses adolescentes, para fazer tal ato, né? Gente, é uma estratégia muito comum lá, tá? As leis em muitos países europeus, a gente tem que lembrar de falar isso, gente, eles tratam com mais tranquilidade, né, leniência, né, esses menores de idade fazendo tal coisa, tal ato. Então, eles são sim menos visáveis pela polícia ou pelas vítimas, né? E, gente, aumenta a eficácia da operação. Se as meninas cometem, por exemplo, tal crime, tal ato, só que elas são menores de idade e a justiça não é tão forte assim, ela vai acabar saindo impune ali na maioria das vezes. Então, querendo ou não, elas não se importam, então não ligam tanto, não é algo que realmente vai atrapalhar a vida delas ali, elas não vão ser presas, etc. Então, gente, a operação fica muito mais tecnicamente tranquila ali para quem organiza ela. Uma coisa que vale citar é que a gente tem que olhar os vários aspectos dessas meninas, né, das pickpockets, porque a verdade é que elas são sempre vistas como ruins, e é óbvio, né, ninguém quer ser roubado, né, ainda mais quando estiver viajando lá pra fora. Mas a questão que a gente tem que entender, e que ela não é muito explorada pelas pessoas que vão atrás desse assunto para saber sobre essas tal jovens, é que a maioria delas, elas estão em uma situação super vulnerável, tá? Algumas aí até são forçadas, tá? A cometer crime ou mesmo induzidas aí. Porque, gente, ela já não tem uma oportunidade, né? Não tem um apoio, não tem uma educação básica. Então, as comunidades que elas crescem ali, né, da origem delas, vai criar um terreno fértil, né, para que essas meninas se aproveitem, porque para essas redes criminosas, esse crime organizado, se aproveitem dessa situação dessas meninas aí, né, e induza elas a cometerem crimes. Então, muitas vezes, elas não é algo que elas nasceram para fazer isso, não é algo que elas realmente querem, né, elas são meio forçadas, é realmente uma necessidade aí no final das contas. Gente, outra coisa que é bastante legal, né, a gente colocar como tópico, é que a crescente, né, prevalência que a gente tem que colocar aqui,
que, gente, os furtos em cidades europeias, eles estão cada vez mais altos, tá? Então, gente, isso já contribui para uma cultura de medo e desconfiança, principalmente aí entre turista e residente, né? Principalmente turista. Isso, gente, sim, prejudica o turismo. Não num grande ato, numa grande atmosfera, né? Vai parar o turismo em tal cidade. Não, não é assim. Mas o turismo, a gente tem que entender que ele é uma indústria vital ali para a sobrevivência de uma cidade. Ele é ali que gera a economia. A cidade não tem outros meios de economia. Então, sim, gente, cria algumas tensões sociais, né? Dos turistas que vão provavelmente escolher outros lugares para ir visitar e etc. Então, em relação aí, eu quero colocar aqui também sobre os imigrantes, porque como a maioria das meninas, né, ou as pickpockets em geral são ligadas a esses grupos vulneráveis, que a maioria das vezes são imigrantes, né, eles vão criar um preconceito, tá, um estigma, tá, como se todos os imigrantes que estivessem nesses países europeus vão ser acusados, né, de serem ali um criminoso em potencial. Então a gente tem que entender isso também, porque além da gente ter aí a cultura do medo e da desconfiança, né, essa exploração de vulneráveis aí dessas redes criminosas, a gente tem ainda os preconceitos que isso vão gerar, né, na sociedade e nos povos, né, nos residentes que moram ali. Então, a partir do momento que você está dentro dessa situação, e você pode ser um imigrante, mas você não faz parte de nenhuma rede, você teve um apoio muito bom, mas você pode ser que você seja, sim, visto como uma criminosa. Então é interessante a gente pensar nisso também. Gente, uma coisa que vale citar é que as respostas do governo, né, e dessas autoridades públicas em geral, eles se concentram muito na repressão, né? Gente, em vez deles abordar as causas disso, né? Então, a pobreza, a marginalização, a falta de estudos, né? A falta de perspectiva para os jovens ali, a falta de futuro para a vida, sem nenhuma coisa, não. Eles só pensam realmente em repreender elas e etc. E tentam mesmo tirá-las ali do cenário e do ambiente em que elas foram encontradas, em que alguém denunciou, por exemplo, e não realmente olhar a raiz do problema, né? Então, gente, a gente tem que ser sincero que isso não dá certo. Você não pode... você tem que tirar a raiz do problema para ele dar certo, e não só podar as folhinhas, né? Porque elas sempre vão voltar, independente. Elas vão voltar se você não tratar isso. Então, gente, sem essas políticas sociais, né, que ofereciam talvez algumas alternativas reais para essas moças, gente, não vai dar em nada. A repressão não é ineficaz, né, nesse caso. Não vai adiantar de nada. Ainda os policiais e as autoridades vão gastar ainda um tempo para, né, abordar elas e etc. Só que, gente, no final das contas não vai levar a nada e eles vão ter que continuar fazendo esse trabalho maçante, porque simplesmente as meninas vão voltar para as ruas e realmente fazer isso. É isso que eu quero dizer, gente. Essa criminalização de adolescentes que estão envolvidos dentro desses delitos aí, gente, é basicamente um ciclo de criminalidade, né? Então, se você realmente não cortar pela raiz, né, você só dá uma podadinha ali nas folhas, como eu já disse, não vai chegar a lugar nenhum. Gente, a maioria dos jovens aí que são presos, tá, ou tem algum antecedente criminal, que eu digo aí, né, um pouco mais velhos, não adolescentes em si, mas uma coisa que a gente vai colocar também, que eles têm menos chances de se reentregar na sociedade aí, tá? Isso, gente, aumenta essa probabilidade aí de reincidência. Porque a gente tem que pensar aqui numa coisa, se desde pequeno, né, essa pessoa já foi instaurada, né, ela já foi chamada para participar aí de um ciclo de criminalidade e passa certos anos aí e ela é presa, gente, quando ela voltar para a sociedade, né, quando ela sair da prisão, o que vai ser dela? Ou então, se antes ela não tinha aí uma certa base
e já roubava, né, para tentar sobreviver, etc. Como ela vai ser depois de sair para a sociedade, né? É claro que ela realmente vai voltar para a única base que ela tinha, que era esse ciclo de criminosos e dessas redes criminosas. Então é isso que a gente tem que entender. Gente, basicamente, criticar esse fenômeno dessas meninas vai muito além de apontar essas falhas dessas indivíduos envolvidas, né? Então, gente, a gente tem que questionar, na verdade, as condições sociais e econômicas, porque pelo menos daqui do Brasil, a gente vê a Europa como mil e uma maravilhas, né? Um mar de rosas. E, gente, a gente tem que entender como que essas condições lá dos países lá fora, eles permitem que floresça esse tipo de atividade criminosa, né? Então, eles falham em oferecer aí uma educação, uma rede de apoio social, tá? Uma oportunidade de trabalho para meninas jovens, comunidades marginalizadas. Então, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. É um problema estrutural, tá? Tá enraizado dentro da sociedade. Gente, então o tratamento legal aí o que eu também acho, né, que ele protege aí esses menores de punições severas, ele é bem intencionado, tá? Essa é a verdade. Realmente não é bacana para nenhum jovem com pouca idade já está aí dentro de um cárcere, né? Está dentro de uma prisão. Mas, gente, por mais que seja uma ideia bem intencionada, ele vai ser explorados aí, as falhas, né, por esses criminosos, tá? Para continuar suas operações. O que também ali deveria exigir a revisão, né, crítica dessas leis de proteção ao menor aí, porque realmente você protege um lado, mas você abre brecha para outros, não é verdade? Enfim, gente, as pickpockets, eu resolvi gravar esse vídeo porque tá tendo muitos brasileiros. Nós brasileiros aqui, nós sempre fomos muito espertos, né, em geral. Então, tem alguns brasileiros que estão viajando lá pra fora e estão gravando vídeos, né? Vídeos até cômicos, engraçado de se verem, deles anunciando, né? Pickpockets pra tudo que é lado, etc. E porque primeiro que a gente já é esperto, então a gente já observa muitos padrões, né? Principalmente os cariocas, né? Gente, morar no Rio de Janeiro, tá? Isso aí traz um costume, né? Traz ali uma cultura. Então a gente já entende, a gente é bem entendido sobre essas coisas. Então a gente já sabe ali basicamente o que vai acontecer, quem são essas pessoas, porque a gente consegue ali disserir elas do meio ali da sociedade, do meio do povo turístico ali, nesses pontos, nesses lugares turísticos, né? Então, pra gente é super fácil também a gente, em geral, descobrir essas pessoas aí no meio. Só que eu quis fazer esse vídeo porque a gente tem que entender que são problemas com um reflexo aí de desigualdade, né? São falhas sociais. Então, além da gente criticar essas meninas, a gente tem que entender também pelo que elas passam. Não é tentando, né, ajudar elas, falar, então quer dizer que elas estão certas em roubar? Claro que não, né, gente? Mas a gente tem que ver como que a gente tem que fazer uma abordagem de outras formas. Porque se a gente for pegar uma abordagem ruim, né, hostílica ali para a pessoa, que não inclua lei, né, nada, gente, não vai adiantar em nada, porque a gente tem que ter essas causas profundas, né, dessa marginalização juvenil. Então a gente tem que entender que não pode ser uma medida básica, né, a gente tem que fazer ali uma medida que contene mesmo a criminalidade e a exploração, tá? Então eu vou ficando por aqui, eu sou Jordano, espero que você tenha gostado do meu vídeo. Até já, se inscreve no meu canal, deixe seu like.